Paradoxo Local, o outro lado do Oeste, com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo ao Paradoxo Local, o programa da Benedita FM que ainda tem muito a aprender sobre comunicação com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Comigo em estúdio vão estar os convidados habituais, Sandra Lourenço Amaro, Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro, dispostos a analisar mais uma vez o outro lado do Oeste. Hoje falamos sobre as catástrofes naturais que, devido às alterações climáticas, se têm intensificado nos últimos anos. Só desde o início deste mês de outubro, Portugal foi atingido por duas tempestades e já nesta terça-feira recebe a terceira. Com estradas cortadas, aulas suspensas e prejuízos na agricultura, como podem as populações preparar-se para este tipo de eventos? Na última parte do programa vamos analisar os salários da região, numa altura em que o Instituto Nacional de Estatística divulgou o ganho médio mensal da população portuguesa no ano de 2022. Ainda que a média da região oeste tenha vindo a aumentar, rondando agora os 1.150 euros, isso não significa que esteja mais próxima da média nacional. A diferença ainda é de cerca de 210 euros. E aí desse lado, quer participar no nosso programa? Procure o Paradoxo Local no Facebook e no Instagram para interagir e deixar o seu comentário. E para aquecer os microfones, vamos começar, como sempre, pelo destacável. Muitas vezes olhamos para a ansiedade, o pânico e os medos como coisas supérfluas, mas a verdade é que tudo isto se relaciona com a saúde mental, não é assim, José? Sim, isto é um tema muito necessário, acho eu, porque infelizmente há, se calhar, 50% das pessoas que revelam sintomas de falta de saúde mental. E o saúde mental não é só doença, porque sabemos, uma definição que agora é muito questionada, etc., a OMS definiu como saúde o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Eu chamei este tema porque haverá pessoas que sentem ansiedade, que sentem ataques de pânico, etc., e ainda não conseguiram fazer a abordagem correta. E então, como não sou médico, eu trago aqui 2 livros do Rafael Santandreu, que as pessoas podem procurar vídeos, tem bastantes vídeos, onde ensina, ele tem aqui um método, chama o método dos 4 passos, ou seja, temos que enfrentar a ansiedade, temos que a aceitar, na segunda fase, temos que fluir sobre ela e deixar passar tempo. Portanto, havendo isto ser uma situação que traz muitas pessoas com vários traumas, resolvi trazer cá este tema. E, entretanto, também há um conceito de saúde mental que eu queria trazer para aqui. Eu já o tinha mais ou menos, mas enfim, acho que fica melhor a correr aqui um conceito para aqui. Temos a saúde física, há vários tipos de saúde mental, etc. Saúde social. Saúde mental é sinónimo de qualidade de vida emocional. Ou seja, o equilíbrio entre as emoções e sentimentos diante dos desafios, conflitos, mudanças e demais eventos da vida. Estar mentalmente saudável significa estar bem consigo. Se eu não gostar de mim, ou se eu não gostar muito de mim, ninguém vai gostar mais que eu posso gostar de mim, com os outros, e conseguir aceitar situações adversas. Este é o conceito, muita gente já tem visto na televisão, não fala nisto, mas é um conceito bastante abrangente. Está bem comigo, estou bem com os outros e estou preparado para uma eventualidade difícil, várias ocorrências. E eu recomendava estes livros, portanto, o método para viver sem medo, da Bernardo Santandreu, e Sem Medo. Portanto, este psicólogo é muito famoso em Espanha, é catalão, e eu já li 4 livros dele, ele tem muitos livros. Muito bem, e ficam então as sugestões do José. Da saúde mental, passamos aqui à vida animal. A Sandra traz-nos uma notícia do Jornal Público que antecipa a possível chegada dos chacais a Portugal. Estas são boas ou más notícias, Sandra? Bom dia a todos, quer dizer, eu sei que é boa noite, mas... Um bom dia fica bem. Exato. Eu acho que são boas notícias. Na notícia que... na própria notícia, na notícia em si,
Portanto, a previsão a chegar ainda vai levar uns largos anos, arrisco-me a dizer umas décadas. Não me lembro exatamente do tempo que indicaram, mas eu acho que são boas notícias, porque se nós estamos numa fase, as Nações Unidas, se eu não me engano, declararam a década de entre 2020 e 2030 a década da restauração. Mais ou menos isso, qualquer coisa assim ligado com isso. A restauração de ecossistemas. Portanto, a repovoação por grandes mamíferos, vou considerar o chacal um grande mamífero, tendo em conta a nossa vida selvagem em Portugal. Penso que são boas notícias, e só temos é que realmente fazer com que mais vida selvagem vá naturalmente ocupando novos espaços, os espaços que na realidade sempre foram deles. E enquanto aguardamos as novidades destes possíveis novos habitantes, vamos voltar-nos para o Nuno, que hoje nos destaca o aumento da pobreza em Portugal. Apesar de daqui a pouco irmos falar sobre salários, também vale a pena abordar este assunto, não é verdade? Sim, boa noite a todos, boa noite aqui ao painel e boa noite a quem nos acompanha de casa ou nas redes sociais. Realmente, Tiago, isto foi uma notícia que saiu ontem e por isso daí a minha abordagem esta noite, que é assim, lamentavelmente, depois de tantos anos de Portugal na Comunidade Europeia, depois de tantos projetos de investimento, tantos fundos de investimento estruturais, não estruturais, no desenvolvimento humano e social em Portugal. E realmente temos esta notícia que, relativamente a 2023, houve uma subida de 5% já nos casos de pedidos de ajuda, de mais 5% que realmente que em 2023. Onde uma das pessoas que falava desta notícia dizia mesmo que hoje em dia já não é só suficiente ter emprego para que saia do limiar da pobreza. Ou seja, há pessoas que quando têm emprego, mesmo assim não conseguem sair do limiar da pobreza. Pronto, relativamente a esta notícia, eu linkava aqui 6 ou 7 situações que podem justificar isto. Mas também podemos encurtá-las, não? Sim, vamos encurtá-las. Primeiro, e antes de mais, o impacto da Covid-19, que ainda está bem, é bem recente, ainda está bem ciente na economia e nas empresas. 2, em segundo lugar, a inflação e o aumento do custo de vida, a desigualdade de rendimentos, a precariedade no mercado de trabalho, a habitação, as políticas sociais insuficientes, o envelhecimento da população e a falta de qualificação e formação. Este ponto, o último, e para terminar aqui esta nossa primeira abordagem, realmente é incompreensível, porque nós vivemos esta geração, provavelmente vivemos no nível de escolaridade mais alta de sempre que existe em Portugal. Portanto, este ponto aqui deve ser realçado e deve ser realmente analisado perante os nossos decisores políticos e quem realmente hoje está para tomar uma decisão do plano económico a efetuar nos próximos anos. Muito bem, destacados os temas da semana, vamos passar agora ao nosso serviço público. As catástrofes naturais, como erupções vulcânicas, terremotos, incêndios, tempestades ou inundações, têm vindo a ganhar intensidade nos últimos anos. Ora, segundo o painel intergovernamental para as alterações climáticas, o aumento das temperaturas na atmosfera e o aquecimento das superfícies do mar têm vindo a destabilizar os padrões de precipitação. Isto quer dizer que, com o ar mais quente e maiores níveis de absorção da umidade, aumentam as chances de assistirmos a chuvas pesadas. No início deste ano, a Munich Re, uma companhia alemã de resseguros, notou que as catástrofes naturais custaram cerca de 228 mil milhões de euros ao mundo só em 2023, com o número de mortes a subir para 73 mil. A mais destrutível foi a série de terremotos ocorridos no sudeste da Turquia e na Síria em fevereiro do ano passado, onde morreram 58 mil pessoas e foram estimados prejuízos a rondar os 46 mil milhões de euros. Ora, nas últimas semanas, grande parte do sudeste dos Estados Unidos da América foi afetado por 2 furacões que deixaram um rastro de destruição e vitimaram mais de 180 pessoas. Já em Portugal, passou de um para o outro extremo. Dos incêndios de setembro chegaram as tempestades este mês de outubro. Na Vila da Benedita, bem sabemos que o inverno está a chegar quando a Rua da Serradinha, conhecida por Rua da Antiga Escola Primária, fica interdita devido a uma inundação.
e adivinhe só, foi o que voltou a acontecer na passada sexta-feira, dia 11. Vamos começar assim de um modo geral e começo por perguntar à Sandra que medidas, aliás, não é que medidas, mas sim como é que a ciência e a tecnologia podem ajudar a mitigar os impactos dos desastres naturais. Eu diria que a ciência e a tecnologia podem ajudar a prever os desastres naturais. A mitigar os desastres naturais vai mais do nosso, da nossa consciência e da maneira como nós nos organizamos no território, não é? Porque, por exemplo, nesse caso da Rua da Serradinha, aquilo fica constantemente inundado porque o canal de escoamento natural foi obstruído. Portanto, a partir daí está sempre inundado. Sempre que há chuvas assim mais torrenciais e de maior intensidade e de tempo, aquilo acaba por ficar inundado. Mas se deixarmos depois passar tempo, aquilo também vai escoando. Portanto, em termos de tecnologia e ciência, eu acho que é a prever. Agora, em termos de mitigação, vai do nosso, eu vou dizer ordenamento, mas é da nossa organização no território. Então, mas, por exemplo, essa será uma das medidas, a organização do território, mas também como é que faríamos isso agora, nesta altura? Seria algo repentino ou algo repentino não corre bem, não é? Mas, por exemplo, tendo em conta o conhecimento que hoje em dia já se tem, que é muito, tudo aquilo que for em termos de tudo que for pensado em termos de obra num determinado local não pode fugir a essas questões e no fundo não foge. Só que no mundo natural, por muito que a gente construa algoritmos para o prever, não conseguimos prever tudo, não é? Então, há sempre uma parte de incerteza e é saber lidar com isso. Então precisamos de um novo Marquês de Pombal em Portugal? Não sei se precisamos de um novo Marquês de Portugal ou precisamos de perceber que, por muito que a gente queira controlar a atmosfera, a geosfera, a parte dos sismos e as outras componentes do ambiente, dificilmente vamos conseguir controlar assim tanto. Para nunca sermos afetados por essas situações. Isso não vai acontecer. Ok, então Portugal, considera que Portugal estaria preparado... digamos, esta semana, se acontecesse um terremoto como o de 1755, Portugal iria conseguir recuperar? A questão do terremoto de 1755 foi mais problemático, foi o tsunami. Nem foi o terremoto também teve estragos em edifícios, mas a parte mais crítica foi o tsunami. Eu penso que em termos de alerta de tsunami, daquilo que eu vou vendo, apesar de ser mais ou menos a minha área, daquilo que eu vou vendo, nós até estamos mais ou menos. A questão é os edifícios em si, que, por exemplo, em Lisboa, que é uma das áreas que pode vir a ser mais afetada, nem todos têm a construção antissísmica. E depois no resto do país, porque depois nós olhamos sempre no sismo estilo 1755, mas o país tem falhas ativas noutros locais, não é? Não é só ali. Ali foi o último grande conhecido. Conseguimos, em termos geológicos, conseguimos ir lá buscar. Mentira, em Benafente houve um ainda mais recente, na década de 60, se não me engano. Ok, desse não tenho... Não, esse também foi a dimensão do de 1975, 1755. Muito bem. Também devo confessar que o momento mais incomum, pelo menos, que eu vivi aqui na Benedita, por acaso... foi quando nevou, deu-se a 29 de janeiro de 2006. Portanto, eu também nasci em 97, perdoem-me por não ter conhecimento de outros acontecimentos que ocorreram, mas eu digo acontecimentos que ocorreram aqui na Benedita. Aproveito e salto ali para o Nuno. Vale a pena investir e antecipar este tipo de eventos incomuns ou devemos focar-nos naqueles que já são recorrentes? Claro, Tiago, então a Sandra já linkou ali algumas partes, mas eu ainda dou mais aqui algum ênfase, que é realmente a tecnologia hoje já permite prever, e nós vimos agora realmente nos Estados Unidos, quando eles já estão preparados e a forma deles reagir já estão na fase de prevenção
antecipada, ou seja, eles conseguem detectar que vem algo a chegar à Terra e eles evacuam aquelas grandes formas de evacuação que nós vimos. E depois temos outro exemplo, que é o do outro lado, que é provavelmente os que estão mais preparados, o povo que está mais preparado e que mais sofreu com terremotos e com furacões e outras coisas mais, por exemplo, que é o Japão. E nós vemos que a economia do Japão, ela própria sobrevive com as catástrofes, ou seja, ela quase que se reedita e reabilita de catástrofe em catástrofe, mas eles, o que é certo é que lá, a nível da escala de Richter, são os maiores terremotos e são os que têm menos mortes, portanto faz sentido prever e investir na construção antissísmica. Aqui, no nosso caso concreto, realmente ainda estamos todos, a engenharia ainda está a perceber se realmente a nossa tipo de construção antissísmica, se é ou não antissísmica, porque nunca houve testes reais, não é? Nota-se que realmente há alguns, e recentemente, e ainda bem que isso vai acontecendo, porque vai, segundo dizem os entendidos, vai dispersando a intensidade e vai dispersando também uma hipotética repetição de com muito mais nível e peso que possa criar realmente destruição. Pronto, mas a nossa construção até hoje ainda não percebemos muito bem. Sabemos que é mais ou menos aquela que tem dado a ser feita nestes países, mas os Estados Unidos não é exemplo para nós, porque a construção dos Estados Unidos é completamente diferente. Do Japão, sim, do Japão é algo que realmente dá para comparar. Agora, eu sinto que em Portugal realmente nós estamos mal preparados, pronto. Ou seja, esta parte, quando aqueles simulacros quando a Terra treme, nós continuamos a não saber o que fazer em caso que aconteça mesmo. Pronto, só quando há um pequeno sismo que é sentido durante a noite é que as pessoas, o que devemos fazer, não é? Agora, devemos de evitar, sim, e nós, no nosso caso concreto, temos, para além do problema dos sismos, temos também o problema dos tsunamis, porque estamos perto da costa. Aquilo que tudo deve ser pensado é, em caso de acontecer, temos que fugir da costa, não é? Como as imagens que nós vimos no sudoeste asiático, as pessoas parece que iam querer ver a onda gigante. Pronto, e é um sentido realmente de que é uma aprendizagem que temos de ter por esses exemplos. Então, mas Nuno, só este ano, por exemplo, nós já tivemos diversos níveis de catástrofes naturais. Por exemplo, os mais recentes foi o tremor de terra agora a 26 de agosto. Também tivemos incêndios no mês passado. Neste momento estamos a atravessar tempestades. Falava aí que Portugal não está preparado, presumo que em termos de meios de infraestruturas. Sim. Mas não só, não estamos preparados também a nível de formação e de informação das pessoas, porque não sabem o que é que deve ser feito. Okay. Voltando também à situação dos incêndios, que é realmente um dos maiores acontecimentos que tem e que são repetitivos, e nós vemos, eu já falei isso na outra vez, quando abordámos esta situação, como é que é possível autoestradas e estradas nacionais continuar-se a permitir circulação naquelas zonas. Portanto, não há um fator de evacuação de fujam daí ou saiam daí. Incêndios, se eu puder acrescentar alguma coisa, gostava. Mas só para terminar, Tiago, Diogo, é assim, aqui na Benedita, pronto, vocês não sei se tiveram essa percepção ou não, mas a Benedita apareceu numa listagem de locais de risco de inundação. A Benedita apareceu, a nível do Conselho de Alcobaça, da Proteção Civil, a Benedita apareceu identificada nesses locais. Mas não é risco de inundação de causar danos, pode haver danos estruturais, porque nós vivemos aqui numa zona onde existe realmente leitos de cheia, em determinadas zonas da freguesia, que por si só as entidades e as autoridades não olham para isso, porque até hoje não aconteceu nada, mas nós sabemos que há uma parte substancial da freguesia que, quando chove a sério, ela inunda. Pronto. E isto para dizer o quê, Tiago? É que se no passado nós tínhamos a informação, porque realmente acontecia, porque era as estações do ano totalmente definidas, hoje é uma indefinição total, e daí começaram a chamar nomes também aos vendavais ou às tempestades. As tempestades deram-lhe um nome e estão a criar algum ênfase, é verdade, no sentido, mas isto não é mais do que uma repetição daquilo que vai acontecendo nos anos anteriores, só que agora com uma situação diferente. Há mais conhecimento e há mais transmissão de informação. E penso que até hoje, ainda bem que o nosso país tem sido pouco fustigado com estas situações, mas
fazia sentido nós prepararmos para isso. Exatamente. José, fazendo aqui uma ponte com o seu destacável de hoje, de que modo é que os desastres naturais podem afetar a saúde mental das pessoas? Acredito que... E criam traumas. Exatamente. E criam ansiedade. E criam angústia. Agora é o seguinte, nós na sociedade atual vemos uma contradição muito grande. É o conflito de interesses. Ou seja, se nós quisermos realmente prevenir, uma coisa é fazer avisos de tsunami, avisos de terremoto, um terremoto e avisar para a evacuação e tal. O terremoto deixa de não prever, até ver, acho que podem anunciá-lo, avisá-lo. Sim, e já o fazem. Agora, o seguinte, as alterações climáticas, ninguém se preocupa com isso. Por exemplo, o Marquês de Pombal, em 1755, resolveu fazer o que está lá hoje, a Baixa Pombalina. Eu não sabia nada se daqui a 3 anos, ou dia 5, ou dia 7, nós sabemos, dizem os cientistas, que vai haver um grande terremoto em Lisboa um dia. Agora, não sabemos a data, mas entretanto os conflitos de interesse não dá para preocupar. Veja o seguinte, temos aqui perto uma coisa que eu gosto de dizer. São Martinho Antigo, onde é que é? Lá em cima. Nazaré Antiga, onde é que é? Lá é que está a Câmara, lá é que está é lá em cima no sítio. Não é por acaso. É porque oralmente, tradição oral e conhecimento oral, eles sabiam que de vez em quando havia estas cheias. Não é? Em 1600 o Porto era... os barcos atracavam em Alfeizarão. Pois. Está bem? E nós não temos esse tipo, por exemplo, eu vejo, quando foi a decisão, agora bem, a propósito do Hospital Oeste-Norte, o Dr. Sopinho queria fazê-lo em Alfeizarão. E eu trouxe, na altura, que houve o furacão Katrina, em Nova Orleans, a primeira instituição a ser destruída foi o hospital. Portanto, ele não pode fazer um hospital em leite cheio, não é? Bom, mas enfim, o que é que há? Agora nós, para as alterações, para combater, a nossa atitude individual para combater as alterações climáticas é baixar a nossa pegada ecológica. E há uma coisa que é verdade, a Europa acabou. Esta supremacia da Europa está a terminar, não sei se estão a perceber. Os americanos ainda para ali a pensar que estão em cima, mas isto está a terminar. Agora, não termina mais rápido porque eles compensam isto com armamentos, está a perceber? E o mundo, digamos, o mundo é make, o mundo é uma mentira, isto é de uma aldrabice, andamos todos a mentir uns aos outros, até os políticos, nem se fala. O mundo é egoísmo. Eu vi um livro onde o homem define, o autor define o egoísmo e a ganância, os principais males da humanidade neste momento. Depois o mundo é a ignorância, como vê, espalham-se as mentiras já existiram na Guerra Mundial, na Primeira e na Segunda, mentia-se muito, não é? Agora, não tinha o impacto que tem hoje, tinha que mandar uns pombos a dar as mensagens, não sei o quê. Agora é incrível. E o que acontece? E depois também tem que baixar o consumismo. Nós alimentamos, os grandes grupos económicos, a Amazônia, assim, é alimentado por nós. Porque se não fosse a ambição que as pessoas têm. Eu li uma filósofa francesa, que por acaso morreu muito nova, ela distingue entre o desejo e a necessidade. A gente não tem desejo, não tem necessidade do novo telemóvel do último grito, como fazem filas em certos supermercados nos Estados Unidos para apanhar o último modelo. A gente tem, é um desejo de ter. Então, mas esclareça-me, acha que a Europa não, aliás, a União Europeia não tem dado a resposta às alterações climáticas que devia? Não tem capacidade. Tem uma contradição entre a produção e o consumo. Eu digo aqui também, quem manda nisto é as grandes corporações, não os governos. Não é por acaso que a gente vê a guerra de Israel, porque o maior fundo mundial de apoio às eleições americanas, se calhar e outros, é israelita. É da América. E que também distribui dinheiro entre os republicanos e os democratas, que eles querem estar sempre em cima. Portanto, não há, porque há muita contradição. Repare, mas neste momento... As alterações climáticas vai muito além disso. E nós estamos a cometer um erro muito grande como civilização, a achar que o problema que temos hoje é alterações climáticas. Não é só? Mas o foco tem sido só para alterações climáticas. Sim, mas eu reconheço, vamos lá ver, eu procuro, olha, eu faço isso como cidadão, eu já me prometi, mas eu quero nunca mentir, mas só se o meu filho estiver doente ou alguém, não há mais aviões para mim. Já andei de avião que chega. E também uso transportes públicos e tal. Cada um deve fazer o seu papel, está a perceber? E se nós não perdemos, é impossível. Repare, andamos 70 anos para trás. Quando eu nasci, em minha casa... Nessa altura já havia alterações climáticas. Não sei se gastavam zero escudos em eletricidade. Já tinha eletricidade, talvez. A Ribeira Fria foi dos primeiros lugares a ter eletricidade. 0 escudos, está a perceber? Hoje não. Hoje uma criança, quando chega à idade dos 5 anos, já comeu mais que a minha mãe comeu até aos 20.
carne, peixe, ovos, não sei o que, está a perceber? As coisas têm uma evolução brutal e não há compensação, está a perceber? E depois as pessoas, o que acontece? Os governos também entram também trabalham para as eleições. O objetivo político do governo é trabalhar para ganhar eleições, não é? Não é para resolver os problemas. Aliás, eu fiz uma pós-graduação em Gestão e Administração Pública. O objetivo de um político não é resolver o problema, é aliviá-lo. Há uma inundação qualquer, lá vão de helicóptero e tal, choram ali um bocadinho com as pessoas e depois vê-se logo se vê. Ok. Deixe-me só ainda dar aqui um pequeno espaço à Sandra, que ela queria dar uma opinião dos incêndios. Exato. Eu estive num evento em Leiria este sábado, exatamente, sábado à tarde, com um painel de pessoas, duas pessoas que conheciam muito bem a questão das florestas em Portugal. Eu não me consigo recordar dos nomes nem as filiações, mas uma das coisas que eu aprendi foi que a própria carta de perigosidade de incêndio que nós temos é construída com pressupostos errados. E um dos exemplos que deram foi o Pinhal de Leiria. Antes de arder não havia perigosidade de incêndio. Depois de arder passou a ser perigosidade máxima. Portanto, ele deveria já estar classificado como de elevada perigosidade antes de arder. Muito Portanto, bem, ou seja, a própria forma de prever incêndios, que não há de ser uma tarefa fácil, também não está feita com pressupostos se calhar não muito adaptados a nós, a Portugal. Que depois dificulta a resposta que a ciência e tecnologia pode conseguir dar. O Pinhal de Leiria, Pinhal do Estado, não pode arder. Não podia ter ardido, não pode. Agora acontece o seguinte: o que se passou ali, conheci pessoas que tinham contratos de manutenção, contratores, acabaram com isso tudo, a desmatar, etc. Acabaram com isso tudo. É a mesma coisa que aconteceu com as Torres de Vigia na prisão de Alcoende, está a perceber? As pessoas, a cultura de prevenção é sempre o último, não há um contraditório, está a perceber? Exato. Vamos andar antes de escapar entre a chuva e tal. Nós é que agora vamos mesmo ter de escapar entre a chuva, porque chegou a hora de fazermos uma curta pausa, mas voltamos já a seguir entre linhas. Hoje vamos quebrar tabus e falar sobre a média dos salários aqui do outro lado do Oeste. Até já. Estamos de volta para a última parte deste Paradoxo Local e quem quiser participar no debate é livre de o fazer, basta comentar no nosso Facebook ou Instagram. Ora, no início deste mês, o Instituto Nacional de Estatística divulgou os dados relativos ao ganho médio mensal dos trabalhadores portugueses em 2022. Com isto, podemos dividir-nos entre duas análises. Na região oeste, a média de salários rondou os 1.150 euros, mas os aumentos que se têm registado não foram suficientes para alcançar a média nacional, esta que equivale a cerca de 1.370 euros mensais. Mesmo assim, acima deste valor nacional só ficaram as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Por outro lado, numa perspectiva distrital, foi o concelho de Marinha Grande que se destacou, superando a média nacional e fixando-se nos 1.452 euros. Abaixo deste ficaram os concelhos de Leiria e Porto de Mós, com o concelho de Pedrógão Grande no fundo da tabela e com este concelho também uma média mensal de 985 euros. Esta é uma diferença entre a primeira e última posição do distrito de Leiria, acima dos 450 euros. Quanto a este lado do Oeste, o concelho de Caldas da Rainha registra um ganho médio mensal de 1.152 euros. O da Nazaré fixou-se nos 1.138, mais 8 do que o concelho de Alcobaça, e o de Óbidos nos 1.106 euros. Acima de todos estes, mas fora desta geografia, ficou Rio Maior, com uma média de 1.184 euros. Importa destacar que, segundo o jornal Região de Cister, o concelho alcobacense registrou os salários mais elevados entre os setores da indústria, construção, energia e água. Nuno, esta é uma boa média para a nossa região, os 1.130 euros em Alcobaça, ou ainda há margem para aumentar os salários? Assim, esta parte dos salários é sempre um problema, porque realmente é dispara de concelho para concelho e de área para área. No nosso caso concreto, Alcobaça, com os 1.130, não podemos esquecer que é um concelho, provavelmente o maior concelho da zona oeste a nível de empresas e de empresas reconhecidas, mas também é um concelho que tem o setor primário também, tem muita agricultura, é muito agrícola, tem alguma indústria, mas é uma indústria que atualmente
não é aquela indústria que consiga captar os quadros intermédios e os quadros médios altos, porque realmente o tipo de indústria existente não é apelativa a estes níveis de procura. Agora, realmente aqui a comparação que eu faço e podemos comparar sempre, é com Caldas da Rainha e com o Rio Maior, neste caso concreto. Estou aqui um bocado admirado, entre aspas, do resultado do Rio Maior, que é 1184, não é? Vou confirmar que a folha já me escapou. Eu tomei aqui os apontamentos e era 1184, porque assim, Alcobaça, digamos, deve-se comparar com estes concelhos aqui, porque realmente são concelhos muito parecidos e muito análogos e muito em que realmente são eles os concelhos mais competitivos entre eles, ou seja, há uma competição entre atrair empresas e o desenvolvimento entre estes 3 concelhos, e Porto Mós também, mas Porto Mós já fica perto da área de Montebrudano de Leiria, já é diferente, mas aqui estes 3 concelhos entre Rio Maior, Caldas da Rainha e Alcobaça, sim, deve ser tida em conta essa comparação, e aquilo que eu vejo realmente Alcobaça, e agora antecipando aqui um bocadinho, falando aqui da zona industrial da Benedita, que ainda está por saber a quem vem para cá e quais é que são as empresas que vêm, a percepção que nós vamos tendo, quem anda aqui já há algum tempo e analisar, é realmente que não vão conseguir atrair para aqui empresas que consigam atrair estes quadros intermédios ou médios altos, que possam realmente fazer aumentar aqui esta média salarial, porque aquilo que nós vamos vendo, realmente a zona industrial não arranca, não sabemos se há empresas âncoras, se há empresas com alguma capacidade e alguma tecnologia que possam se vir aqui instalar, mas tendo em conta que o concelho de Alcobaça tem mais uma zona industrial, que é o Casal da Areia, que por sua vez ainda tem lá algum espaço, e também está a arrancar pataias, onde vemos realmente alguns investimentos, pelo menos é o que apareceu aqui na praça, publicamente, que vai haver lá investimentos na ordem dos milhões de euros, em que por sua vez há uma perspectiva de atrair realmente pessoas que venham ganhar um bocadinho mais que a média que está aqui. Agora, eu penso que Alcobaça, entre estes 3 concelhos que eu frisei, está sempre em alta competição, porque Rio Maior neste momento consegue captar, e está aqui, por acaso eu estava a admirar um bocadinho com isso mais uma vez, porque realmente Rio Maior está a conseguir captar o tipo de investimentos e o tipo de indústria capaz de pagar um bocadinho mais que o normal de que pagam aqui deste lado. Então, e o poder local pode ter algum papel para melhorar os salários? Claro que tem, Diogo. Então o poder local, quem é o promotor da zona industrial da Benedita é a Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal neste momento, aquilo que tinha que fazer, já uns trabalhos de bastidores já bastante profundo, era conseguir atrair para aqui o tipo de indústria e perceber realmente qual é que era o tipo de indústria, o que é que nós tínhamos aqui para oferecer, para que realmente conseguisse atrair. E esse tipo de indústria tem que vir no sentido de trazer também outras empresas agregadas a elas para as trazer para cá, que estas empresas âncora. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa que faça peças para a IKEA consiga atrair outra empresa que faça peças para essa empresa, por exemplo, exemplos das empresas âncora. Eu acho que o Concelho de Alcobaça, a Câmara Municipal de Alcobaça, como promotora desta área de empresarial, realmente já o devia ter feito. Se não o fez, está-se a atrasar perante outras situações, porque nós vemos que realmente os investimentos estão a aparecer e as informações que vão aparecendo é que vão ou para Rio Maior ou para outras áreas aqui envolventes. Pronto, Caldas de Rainha está cheia, neste momento já está numa segunda ou terceira ou quarta fase da zona industrial, mas Caldas de Rainha tem um problema, que é a questão do dormitório de Lisboa, ou seja, aquilo tem muita população, mas é dormitório de Lisboa e não uma população residente que trabalha lá. Pronto, esta pressão. Agora, Alcobaça tem tudo realmente para conseguir atrair para aqui as empresas, porque está com níveis de capacidade para as absorver ou para elas virem para cá. Agora, não há mão de obra disponível, nem mão de obra qualificada para que realmente possa assistir a estas situações. Então, só para finalizar, a inovação tecnológica pode vir acrescentar valor ou vem retirar trabalho? É sim, vem acrescentar valor, vem a retirar números desta média que estamos aqui a falar, deste quadrozinho que é assim, mas a tecnologia, o desenvolvimento industrial e a tecnologia é fruto da falta de mão de obra. Portanto, isto é a indústria a desenvolver meios
para evitar a mão de obra, porque para além da falta também é um custo que as empresas hoje suportam enorme, e não é desfazendo em ninguém, mas é toda a indústria que depende muito da mão de obra está sempre muito mais limitada, porque nós sabemos, os humanos adoecem, os humanos não têm as capacidades mímicas físicas para longas jornadas de trabalho, e normalmente a situação é sempre e lamentável, é trocar por uma máquina. Pronto, agora eu acho que nós devíamos fazer como os franceses fizeram na década de 60, que era começar a taxar os robôs. Por cada robô que entra tem que pagar a segurança social da mão de obra que é perdida. Pronto, era um princípio. Os robôs começarem a contribuir também para a saúde humana. Muito bem. O Governo acabou por propor neste Orçamento do Estado para 2025 que o valor base da administração pública passasse para 870,50 €, ficando apenas estes 50 cêntimos acima do ordenado mínimo. José, aproveito que esteve a trabalhar também na administração pública e pergunto, isto pode gerar revolta nos trabalhadores do Estado? Só por causa dos 50 cêntimos? Exato. Eu acho que nós vivemos aqui uma situação muito crítica, eu sempre critiquei, quer dizer, eu acho que não faz sentido nenhum termos horários diferentes, porque os outros ganham 870 para fazer 40 horas. E no Estado ganha-se 870 mais 50 sempre para fazer 35. Acho que é um erro brutal. Eu estive na Alemanha, na altura o horário é 39 para todos. Na França penso que é 38 para todos. Não há cá nenhuma base científica para distinguir o número de horas. Portanto, elas depois ficam mais baratas só. Agora, em relação a isso, quer dizer, não me parece, eu acho que estes ciúmes, aliás, fui funcionário público e chateia-me esses ciúmes, ou desculpa a expressão, porque não faz sentido nenhum haver diferenças de ordenados, base, de um lado e no outro. Porque a diferença já está nas 50 horas, nas 5 horas a menos. Eu, por acaso, mantive-me a fazer, mesmo depois do António Costa descer para 40, eu mantive-me mais 4 anos antes da reforma a fazer 40 na mesma, porque achava que não era justo. Bom, em relação a isto, agora quando está esta estatística do INE, é evidente que isto tem que ser desagregado pelos setores, primário, secundário, serviços, terciário, etc. Porque é muito complicado comparar. Nós temos aqui no Oeste concelhos que têm uma base muito grande em termos de agricultura. Caldas não tem nada a ver. A agricultura de Caldas é muito mais, a quantidade de pessoas que estão na agricultura em Caldas é mais que aqui em Alcobaça. Depois temos um Conselho de Nazaré que apanha o Valado, ali monta esse, faz com certeza baixar os ordenados. Na agricultura são mais baixos que nas empresas. Portanto, isto comparar assim, não sei se essa é uma situação muito justa. De qualquer maneira, eu aprendi que as empresas, para poderem pagar melhores salários, têm que sofrer um upgrade de gestão. Ou seja, as pessoas têm que perceber que se querem pagar melhor, têm que desenvolver. Não é só crescer, tem que desenvolver as empresas. Porque quando se cresce é perigoso, porque é importante e eles querem que cresça, mas há uma diferença muito grande no crescimento e desenvolvimento. O desenvolvimento é mais sustentado. Eu posso crescer uma empresa, de repente passa a produzir o dobro, mas estou mais sujeito a crise. Não é? Tem mais pessoal, tem mais empregados, tem sujeito a uma crise, a concorrências asiáticas daqui e de lá. E as pessoas, é preciso também, uma das coisas que eu vejo, porque a produtividade não vem só da mão de obra, vem dos mecanismos que tenho. Eu posso ter uma bulldozer hoje, faz mais trabalho durante um dia que anda 50 homens ou 100 homens a acabar, ou 200 ou 1000. Está a perceber? Portanto, tem que haver tecnologia. As empresas têm que ser modernizadas. Com essa modernização, mas é sustentável. A gente não pode ir só a pensar na variante de crescimento. Isso é o problema dos países. Quer crescer o PIB, quer isto, mas os outros também querem todos. Alguém tem que ficar para trás. A Argélia também quer crescer o PIB, não é? A França quer crescer o PIB, a Alemanha quer crescer o PIB. Diga. Depois temos o aumento do consumo e aumento das alterações climáticas. Sim. Certo, e por isso isto está tudo em rede. Antigamente o mundo é global. Os portugueses dizem eles que globalizaram o mundo, mas o que é certo é que realmente tem tudo interação. Quer dizer, diz que uma borboleta bate a asa na China e faz uma tempestade nos Estados Unidos. Portanto, isto hoje, tanto que houve aquela história da saída, eu estive na Tailândia que há uns anos, aquelas grandes empresas, marcas francesas e o que nem mundiais, estava tudo na Tailândia. Agora estão a regressar algumas, porque acham que também perigaram o posto de trabalho, porque o trabalho não é só as pessoas ganhar dinheiro, é uma ocupação. A pessoa há de sentir nunca tive essa experiência, infelizmente está desempregado, é uma frustração enorme, a pessoa sentir-se que não é útil socialmente, e olha, tem a ver com depressões e com outras coisas.
Então aproveito também para perguntar que com a pandemia Covid-19 o teletrabalho acabou por ser uma das soluções mais adotadas. Acredita que o teletrabalho pode ser um método de trabalho a adotar no futuro ou que não funcionou? Acho que sim, mas em termos da saúde mental das pessoas tem que ir 1 dia ou 2 por semana à empresa, acho eu. Aliás, há muitas empresas a defender isso. Obrigam o meu filho a estar em teletrabalho e ele é obrigado a ir à empresa 1 ou 2 dias por semana. Ele está a 100 km do posto de trabalho, não é? E é preciso, porque isto não é só, não querem transformar o homem num robô. É um robô que está ali à frente do computador, as pessoas têm que conviver, têm que trocar ideias com os colegas, senão às tantas está tudo robô, não basta só a IA, nós também passamos a ser um elemento da IA. Então, e aproveito para dizer aqui que, voltando um pouco atrás da nossa conversa, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, tinha dito no programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, que em Portugal temos taxas de impostos de um país rico que são aplicadas num país pobre. Na sua opinião, o que é que acaba por ser mais importante? É permitir que as empresas paguem mais aos seus funcionários ou que o Estado eleve a base salarial? Eu não acompanho isso. Essa coisa dos impostos, não acompanho isso. Olha, eu conheci pessoas que trabalhavam na Dinamarca, mas há 40 anos vieram para cá trabalhar porque lá o IRS era 60%. Mas lá o IRS, tudo depende do que é que se faz com o dinheiro. Eu acho que o Estado Social, a gente se quer ter boa qualidade. Agora já, penso que até o nono ano, não sei até que anos, há livros gratuitos, não é? Sim, no primeiro ciclo. As pessoas têm que perceber, lá, por exemplo, as pessoas pagam impostos com vontade. Não lamentam, porque sabem que vão ter o retorno. Na Dinamarca, nesses países, até a universidade não se paga nada. Está a perceber? E então o que acontece é assim, as pessoas podem se queixar que o dinheiro depois é mal aplicado. Mas isto sem impostos não funciona, não é? Exato. Sandra, no relatório Estado da Nação, Educação, Emprego e Competências em Portugal, um relatório coordenado pela Fundação José Neves, no ano passado, ficou evidente que em 2011 um licenciado ganhava 51% mais do que um jovem com ensino secundário. Em 2022, e refletindo os níveis de inflação que temos tido nos últimos anos, essa diferença dos 51% baixou para 27%. Na sua opinião, estudar continua a ser sinónimo de melhores condições de trabalho e salariais? Ou nem por isso? Para mim, estudar sempre foi sinónimo de aumentar a compreensão do mundo à nossa volta. O salário que usufruímos por esse conhecimento que fomos adquirir, depois é toda uma outra história. E hoje em dia eu acho que o que esses números mostram é que está a ser preciso, portanto, que nós quando vamos para uma licenciatura normalmente é algo não muito técnico, não é? Portanto, e isto se calhar mostra que estamos numa fase em que preferimos mão de obra mais técnica, não é? Para saber fazer. Mas para isso também existem os cursos profissionais, portanto... E esses cursos profissionais, muitos deles dão equivalência ao 12º. Exatamente, sim. Exatamente, portanto, não é preciso uma licenciatura. Ok, mas... Então acredita que haver um maior número de licenciados que pode afetar ou pode representar um problema na valorização dos graduados? Eu acho que não é uma questão de problema. Mais licenciados, eu como licenciada ou mestra ou doutora, eu depois na realidade eu faço o que eu quiser com aquilo que eu aprendi, não é? Eu, por exemplo, eu acho que ainda temos muito a ideia de que eu vou tirar uma licenciatura, hoje em dia sem um mestrado é mais difícil, já vou tirar, vou usar os graus académicos de hoje. Se eu vou tirar uma licenciatura mais um mestrado, eu vou querer trabalhar naquela área daquele nível. E muitas vezes ir trabalhar para uma área bastante diferente, para um nível um bocadinho diferente, mas aplicando aquilo que aprendemos do nosso curso, dá muito mais valor ao sítio onde nós vamos trabalhar e mostrando isso somos muito mais valorizados e a partir daí sim conseguimos ter salários com o sucesso da empresa conseguimos usufruir salários um bocadinho mais elevados. Eu, pelo menos é a minha, eu sempre tive a visão assim.
O Nuno quer acrescentar alguma coisa? É o seguinte, isto é tal e qual como a lei do mercado. Esta foi provavelmente das leis económicas mais evidentes e mais claras, e que ela própria se regula ela própria, a lei do mercado. Neste momento o que é que está a acontecer? Está a acontecer que a oferta de licenciados é de tal ordem grande que o mercado não os consegue absorver. Por isso é que os cursos técnico-profissionais, aquelas profissões mais específicas, mais técnicas, estão a ser procuradas porque não há quem as queira fazer, e daí está hoje em dia essa situação. Agora, eu volto a dizer, isto é um bocado fruto do desenvolvimento das empresas e das economias e da procura da tecnologia para se sobrepor ou para salvaguardar estas situações, porque vai continuar a acontecer. Mas, por exemplo, considerarmos que estes valores são um problema, ou seja, nós não precisamos de considerar que estes valores, o baixar de 51% para 27% da relação entre licenciados e do salário entre licenciados e não licenciados, isso não tem que ser um problema. Eu posso ser licenciada e por opções de mercado ou por opções de estilo de vida ou do que for, optei por trabalhar num posto de trabalho que não implica o nível de licenciado. Naturalmente vou usufruir um salário mais baixo. Mas agora sim. A questão é, isso não tem que ser um problema. Claro, mas só agora uma parte também, porque assim, há bocado falámos nos incêndios e falou-se muito de estudar os incêndios, dos cursos profissionais ou universitários, foram esses que tiveram muito menos, só tiveram 3 alunos ou 4 alunos curso de gestão florestal e essas coisas todas. E o governo continuava, ou as entidades continuavam a falar em termos de tinham que estudar aquelas situações. Portanto, isto também faz parte integrante da orientação e da gestão dos cursos a implementar em cada ano. Portanto, quem está neste momento a gerir estes cursos tem que perceber qual é que é a necessidade que vai ser daqui para a frente. Sim, e abrir cursos. Difícil. Agora, o que é certo é que, volto a dizer, a lei da oferta e da procura está a pressionar isso mesmo. Ou seja, neste momento há pessoas licenciadas demasiado para a necessidade que existe. Daí está a desvalorização do trabalho e dessa procura desse tipo de pessoas especializadas. Muito bem. Portanto, deixem-me só aqui ainda lançar muito rapidamente alguns números que, segundo o jornal Região de Leiria, os dados do Instituto Nacional de Estatística notaram que os estrangeiros provenientes de países da União Europeia que ganham mais em Portugal do que os próprios portugueses, e vou aqui destacar os números mais elevados, ou seja, no escalão mais alto, os portugueses, enquanto ganham 1.499 euros, os estrangeiros, oriundos de países da União Europeia, ganham 1.998 euros, ou seja, há aqui uma diferença de quase 500 euros. Isto é sinónimo de que estamos a desvalorizar os nossos portugueses, os nossos profissionais? Talvez. Tem uma análise mais fina, porque, por exemplo, eu não sei se essas pessoas trabalham em multinacionais. Multinacionais têm uns ordenados mais elevados aqui para atrair o jovem alemão, tem que lhe pagar mais parecido com o que tem lá, não é? Digo eu. Essas análises assim, muito grossas, tem que ser tudo mais detalhado, mais esmiuçado. Há outra questão que eu acredito que não seja todos os estrangeiros que vêm trabalhar para Portugal, mas aparentemente um estrangeiro paga menos impostos do que um português. Portanto, isso depois vai-se refletir no... O IOCAS não vai pagar, vai ter do rendimento jovem, vai ter o IRS jovem. Mas pode ser por exemplo, não estamos a conseguir para esses lugares, não estamos a conseguir encontrar um profissional dentro de Portas, e então temos que abrir o leque para fora de Portas, e aí temos que dar um incentivo a que venham. Ok. Não sei se será uma situação dessa. Eu já falei aqui nisso, é um problema. A gente tem um desajuste entre o sistema educativo e as empresas. Ou seja, na Alemanha tem aquela formação que vão através das empresas. Por acaso eu tenho que contar aqui uma história. Há um miúdo que eu conheço, sido estornado com média de 20, tão perto. E andei 1 ano, 2, 3 a moer a cabeça, porque é que ele não ia estudar aeronáutica, era uma área que eu queria. Agora encontrei o pai dele no restaurante, ele vai sem curso nenhum superior, vai para a NASA. Foi fazer uns testes e vai para a NASA. O pai é que disse, vai para a NASA, não vai ser até para estudar. Ele vai para a NASA sem ter curso nenhum. E que tenha muito sucesso lá na NASA. Para finalizarmos o programa de hoje, vamos assim rapidamente às notas finais. Voltamos à mesma ordem e começamos pelo Nuno. Notas finais? As notas finais é que realmente estamos a aproximar do final do ano
a zona industrial não aparece e pronto, e a minha preocupação é um bocadinho essa. A zona industrial está lá, não vês nada identificado. E dar aqui os parabéns pelos eventos que aconteceram aqui na nossa freguesia, pela a Festa do Pão, a Junta da Freguesia, e também aqui ao Rally do Vidreiro, que teve um grande impacto para o Conselho neste fim de semana. Muito bem. José. É o seguinte, eu queria falar aqui, porque também é a minha área, do Prémio Nobel da Economia, que eles escreveram um livro, porque fracassam as nações. Tem piada que nós andamos aí com um projeto social, diz que os países, é muito importante, as instituições sociais, para o desenvolvimento do país. E, entretanto, também queria falar o quê? Não sei, também mais. Acho que veio a caminho, ou veio a jeito, vá. A gente vamos ter uma reunião quinta-feira sobre o tal centro de apoio a crianças e idosos, adultos. E pronto, e agora vou fazer marketing com isto. Outra coisa que há, as empresas pequenas gastam, por exemplo, 2 milhões de euros ou 1 milhão de euros a fazer o pavilhão, a fazer a série de produção, equipamento e tal. E depois não gastam, às vezes, 0 cêntimos na promoção do negócio. Esse é um dos problemas que nós temos. Muito bem. Sandra, notas finais. Notas finais, eu quero só voltar um bocadinho atrás ao tema das catástrofes naturais e só reforçar de que a ciência e tecnologia consegue ajudar na previsão, não de todas as catástrofes, não é? Sismos. Só se conseguirmos uma tecnologia que consiga medir a acumulação de energia da pressão, da tensão que existe nas rochas antes de ocorrer um sismo. Só se quando isso existir, talvez a gente consiga fazer. No barco fui lá pôr nas como é que chama? Brechas. Nas cristas médias oceânicas. Sim, naquelas. Como chama isso? As cristas médias oceânicas. Eles estão a pôr lá equipamentos para tentar. Se der lá o terremoto, avisam mais cedo. E portanto, consegue ajudar na previsão e na capacidade de resposta. E depois todos nós temos que ter a parte de saber lidar de que as catástrofes naturais sempre existiram e vão continuar a existir por mais ou menos alterações climáticas, porque elas também sempre existiram. É isso mesmo. E é assim que fechamos mais um Paradoxo Local com Sandra Lourenço Amaro, Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Temos encontro marcado na próxima terça, às 22 horas, para mais uma análise do outro lado do Oeste na Benedita FM. Até lá, fique bem. Este programa pode ser recuperado nas plataformas Spotify e Apple Podcast ou no site da sua rádio em beneditafm.pt. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia.